Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Nesta aula aqui nós vamos ver o que? Olha lá, retificadores polifásicos. O que acontece? Na aula 40 do Circuitando, eu montei um gerador polifásico, um gerador de 12 fases. Para quê? Para agora, nessa aula, falar um pouquinho de retificadores, retificadores polifásicos que são usados em eletrônica industrial, em eletrônica de potência. Nós vamos trabalhar com eletrônica de potência aqui, mas são conceitos interessantes aí. Muito bem. Então o que eu tenho? Eu tenho lá o meu gerador polifásico, as minhas 12 fases, e preciso transformar isso em corrente contínua, em DC. E quanto mais, vamos dizer assim, linear suavizada for a DC, melhor. Então, olha lá. Como é que se retificava e se retifica os sinais? Tá? Lá no começo, nos primórdios, lá em 1902, o elemento retificador de potência era uma ampola retificadora de mercúrio. Tá? Eu já vi isso aqui funcionar, é uma coisa muito bonita. Tá? Deve ter muito poucas hoje trabalhando no mundo, mas é um sistema muito bonito, muito simples. Foi o que tinha na época. Depois veio a válvula termoiônica, já avançou um pouco mais. Normalmente as válvulas são para baixa potência, existem válvulas para potência mais elevada, tá? Mas, por exemplo, para você retificar a energia, a corrente alternada para transformar a corrente contínua, por exemplo, para um trólebus, muito dificilmente você vai conseguir isso com válvula termoiônica. A ampola retificadora de mercúrio nasceu para isso, ela funciona muito bem aí. Tá? A válvula termoiônica, menos, é mais difícil você trabalhar com grandes potências com ela. Até é possível, mas não é o tão comum assim, mas era o que tinha na época. Lá nos anos 50 começou a fazer o quê? Trabalhar com germânio e silício para fazer diodos e retificadores. E aí nasceu toda a família de retificadores controlados. Tá? Hoje existe uma possibilidade de migração de uma liga de silício-carbono. Que está pesquisa ainda. Então, olha lá, o que eu tenho? Ampola retificadora de mercúrio. Então eu tinha lá um cátodo, um anodo, o mercúrio um ignitor, que era um elemento que ficava tocando o mercúrio e fazendo o mercúrio evaporar, e o vapor de mercúrio aqui permitia a passagem de corrente no sentido só. As válvulas termoiônicas. Então eu tinha lá um cátodo que, quando aquecido, liberava elétrons que iam para a placa, e eles só iam nesse sentido, não voltavam. Eu tenho uma aula vintage aí de válvulas termoiônicas, o link dela, o link da aula de válvulas termoiônicas vai estar na descrição do vídeo também. Quem quiser dar uma olhada, vocês estão nostalgia, vai dar uma olhadinha lá. E finalmente, mostra a modernidade, semicondutores. O diodo semicondutor é o elemento mais simples. Não vou passar disso, porque eu não vou falar em retificadores controlados nessa aula aqui. Muito bem. O que eu preciso saber? Bom, nossa energia comercial é fornecida numa forma senoidal, onde a minha tensão em qualquer momento aqui pode ser calculada o quê? Como tensão de pico, que multiplica o seno de ômega-t, que é a velocidade angular, mais φ, se houver alguma defasagem. Então, olha lá, Vp, tensão de pico. Vpp, tensão de pico a pico. Vf, tensão eficaz, ou RMS do inglês, root mean square voltage, tensão do valor médio quadrado, corresponde à mesma tensão contínua capaz de produzir a mesma potência. V média, a tensão média normalmente só do semiciclo, porque se você pegar a tensão média do semiciclo positivo e negativo, elas se anulam, a área positiva aqui se anula com a área negativa, então a gente adota só de um semiciclo. T é o período na qual a onda se repete, 2 pontos aqui onde a onda passa em zero, ascendente no caso, poderia ser descendente, mas normalmente se adota ascendente. E F é a frequência de repetições em um segundo, é dada em Hertz. Muito bem, como é que eu calculo tudo isso aqui? Aqui, ó. VPP, 2 vezes VP. VP, tensão de pico. Isso aí tem que saber. V eficaz, que é a tensão que se usa normalmente. 0,707 vezes VP. Esta tensão aqui é os 110, 127, 220, 380, 440, 13,8 kV, que nós tanto falamos normalmente. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com uma tensão de 220 volts,
é 220 volts eficaz. Tá? Aqui, ó, 220 volts eficaz. A tensão de pico é 220 dividido por 0,707. Se não me engano, daí uns 311 volts, alguma coisa assim. Tá? Então, por isso que muitas vezes equipamentos que trabalham em corrente alternada, para 220, um capacitor, por exemplo, se você colocar um capacitor de 350, ele está próximo do limite. Por quê? Qualquer oscilaçãozinha, qualquer subidinha de tensão, ela pode subir ali dos 311 para próximo dos 350 e comprometer o uso do capacitor. É por isso que, às vezes, para algumas tensões, os capacitores de corrente alternada são muito maiores, porque eles têm que suportar a tensão de pico, não a tensão eficaz. Tensão média, né? 0,637 vezes a tensão de pico, e a frequência 1 sobre o tempo. Nós, comercialmente, trabalhamos em uma frequência fixa de 60 Hz aqui no Brasil. Ok? Então, olha lá, representação fasorial na aula 40, quem quiser dar uma olhadinha. O link da aula 40 também vai estar na descrição do vídeo. Eu falei sobre representação fasorial, onde eu pego uma onda de corrente alternada e transformo ela em fasores. Não vou repetir aqui. Né? Para simplificar, né? Olha lá. Né? Então eu tenho aqui os meus fasores, né? 127 fase 0, orientação anti-horária, 150 fase 90, 50 volts fase 180. Né? Tem aqui um exemplo rápido de fasores só para a gente se orientar no que nós vamos trabalhar. Muito bem. Olha lá, primeira coisa, né? Vamos começar pelo retificador mais simples, retificador monofásico de meia onda. Então eu tenho lá minha fonte aqui, ó, 440 volts fase 0, e tenho aqui a minha carga e um diodo retificando essa tensão. Muito bem. Qual que é a tensão na carga? O VCC aqui é 0,45 vezes a tensão eficaz. Né? Isso vale para quê? Para tensão eficaz muito, muito maior do que a tensão do diodo. Né? No nosso caso do laboratório, a tensão do diodo é considerável porque eu trabalhei com tensões baixas. Né? Mas, quando você tem aqui, por exemplo, 440, queda de tensão do diodo de 0,6, 0,7, 0,8, não vai mudar quase em nada as tensões aqui. E o que eu tenho de tensão de corrente contínua? 198 volts. É a tensão contínua equivalente aqui. Porém, eu tenho picos lá de 440. Então, isso é uma coisa. A tensão contínua equivalente é 198, mas eu tenho picos de 440. Então, tem que tomar um certo cuidado quando se trabalha com isso aqui. Essa aqui é a tensão equivalente contínua que a carga vai enxergar. Porém, ela vai enxergar isso com picos defasados aí, né? De 360 graus cada um, né? Então, tem que sempre se tomar cuidado para fazer essas observações. Olha lá, uma animaçãozinha. Como é que funciona o retificador? Tá? Então, de meia onda. Olha lá, retificador de meia onda, né? Ele me entrega só semiciclo positivo. Tá? DCC 0,45. Muito bom. Retificador, ainda teoricamente monofásico, só que de onda completa. Tá? Num sistema difásico, onde eu tenho o quê? Eu tenho uma fase de 440 fase 0 e uma fase que é 440 fase 180, ou sinal invertido. Bom, hora D1 conduz, hora D2 conduz. Tá? Se a tensão eficaz aqui for muito, muito maior do que a tensão do diodo, eu vou ter o quê? O meu VCC é 0,9 vezes a tensão eficaz, que dá, nesse caso aqui, 396 volts de corrente contínua. Tá? Então eu tenho retificador, ora funciona um lado, o D1, ora funciona o azulzinho aqui, o D2. E eu tenho a retificação. Eu tenho uma aula só sobre diodos. Tá? O link dela vai estar na descrição do vídeo também. Quando eu tenho acesso a um transformador, eu posso ter um transformador o quê? Onda completa com tomada central, ou CT. CT vem do inglês center tape. Então eu tenho um transformador onde o meu secundário tem o dobro da minha tensão, né? Daqui a aqui são 880 volts, só que eu tenho uma tomada central. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui 440 volts fase 0 e eu tenho aqui 440 volts fase 180, ou invertido. Né? Ora D1 trabalha, ora D2 trabalha, eu tenho o mesmo efeito. Né? Só que o meu elemento aqui não é uma rede difásica, é uma rede monofásica onde eu ponho um transformador. Tá? Isso aqui é típico em fonte analógica, lógico com tensões mais baixas. Né? Então, eventualmente se precisa tensão elevada, mas não é muito comum.
para a eletrônica. Né? Então, olha lá, retificadores monofásicos, diodo completo em ponte. Então eu tenho transformador, eu tenho o quê? Eu tenho um jogo de diodos. Olha lá. Quando aqui é positivo e aqui é negativo, D1 conduz, aplica corrente contínua na minha carga, D2 conduz, vem para o negativo. Tá? E quando inverte, quando aqui é positivo e aqui é negativo, D4 conduz, aplica tensão contínua na minha carga, D3 conduz, né? Então, D1 e D2 ficam bloqueados. Não vou me aprofundar, na aula de diodos tem a explicação bem detalhada de como funciona as retificações aí com center tape e ponte. Uma animaçãozinha para a gente dar uma olhada no que acontece com a tensão. Olha lá. Tá? Então, a cada 180 graus eu tenho um semiciclo sendo aplicado na minha carga. Né? E a tensão CC equivalente 0,9 volts. Muito bom. Agora, senhores, vamos falar um pouquinho de sistemas industriais. Nos sistemas industriais, eles são polifásicos. O primeiro sistema é o trifásico. Né? Então, eu tenho lá uma fonte, né, um gerador que me entrega a tensão A, V, fase 0 volts. Se V aqui pode ser qualquer valor. Né? VB, a segunda tensão, V, fase 120, a terceira tensão, VC, fase 240. Então, essas três tensões estão defasadas de 120 graus cada uma, 0, 120 e 240. Muito bom. Eu tenho aqui um transformador, né, com 3 enrolamentos trifásicos. Nesse caso aqui, ligação em estrela, o Y. Né, tá? E eu estou usando aqui o neutro, né, o centro da estrela, com o centro aqui do meu gerador. Preciso usar isso? Não. Com uma carga equilibrada, eu até nem preciso colocar o meu neutro aqui ligado no centro da estrela. O outro lado do transformador, igualzinho. Tá? Né? Pode haver alguns ajustes de defasagem aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto nesse momento. Essa ligação é o que? Estrela-estrela. Então eu tenho estrela de um lado e estrela do outro. VA, linha, que é do secundário, V fase 0, VB, linha, secundário, V fase 120, VC, linha, V fase 240 e o centro da estrela aqui puxado para fazer o neutro. Muito bom. Essa é uma possibilidade. Existe outra? Existe outra. Eu posso ligar o meu primário ou até o secundário. Vou pegar aqui o primário em triângulo ou delta, ligação delta estrela. Tá? Mesma coisa, só que aqui as bobinas são energizadas de uma maneira diferente. Tá? E aí acontece um efeito. Se eu ligar as bobinas do secundário em triângulo também, nada acontece. Mas se eu ligar em estrela, devido ao efeito de referência aqui, se eu pegar a referência nesse 0 grau aqui, o meu VA' vai estar defasado de 30 graus. O meu VB' vai estar defasado de 30 graus também em relação ao VB original. E o meu VC' vai estar defasado de 30 graus em relação ao original. Então, quando eu tenho um transformador delta estrela ou estrela delta, tá, eu não posso paralelar ele com um delta delta ou estrela estrela. Por quê? Porque eu tenho defasagem. E isso vai dar problema, com certeza. Muito bom. Não é o foco aqui procurar esse problema. O importante é que eu consigo defasagem de 30 graus aqui. Muito bem, guardemos isso. Olha lá. Retificador trifásico meia onda. Então, tenho lá as minhas três fases. Fase 0, fase 120, fase 240, 440 volts. Retifico cada uma com um diodo. Né? Então, enquanto cada uma for maior que a outra aqui, o diodo vai conduzir. E eu aplico isso na minha carga. Se a minha tensão eficaz for muito, muito maior do que a tensão do diodo, 440, queda do diodo 0,6, 0,7. Então, tensão eficaz aqui, muito maior que a tensão do diodo, eu tenho o quê? A minha tensão de corrente contínua 1,17 vezes a tensão eficaz. Você pode falar, pô, professor, mas está maior? Sim. Por quê? Porque aqui eu já começo a me aproximar da tensão de pico, eu saio da tensão eficaz. Por quê? A minha onda aqui tem um corte mais curto. Eu não corto a 180 graus, eu corto a 120. A gente já vai dar uma olhada nisso. Então, olha lá. Aqui a minha carga enxerga uma tensão equivalente contínua de 514,8 volts em corrente contínua. Tá? Olha lá. A animaçãozinha como isso funciona. Eu tenho 120 graus de defasagem entre cada fase. Tá?
Então isso me faz o quê? Isso me aumenta a tensão contínua. Tá? Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho que cada diodo conduz apenas durante 120 graus. Né? E eu elevo, então, aquele ponto médio, aquele ponto contínuo, né, mais para cima. Porque agora eu tenho como referência aqui não mais o zero entre uma onda e outra, eu tenho já uma tensão mais elevada. Dá até para calcular, não vou entrar nisso agora. Tá? E a minha tensão de VCC equivalente, né, 1,17 tensão eficaz. Né? Se eu fizer a retificação por onda completa, aonde eu tenho diodos que conduzem no semiciclo positivo e diodos que conduzem apenas no semiciclo negativo, em cima do meu trifásico, a minha tensão de VCC vai ser o dobro, 2,34 a tensão equivalente. Se eu entrar com 440 aqui, eu saio com mais ou menos 1029 volts aqui. Tá? Então eu vou ter a retificação positiva e a retificação negativa. Lógico, isso equivale se a tensão eficaz for muito maior do que a tensão de condução do diodo. Né? Animaçãozinha para a gente dar uma olhada nisso aí, como funciona. Então os senhores vão ver que as ondas, tanto positivas quanto negativas, são defasadas de 120 graus uma da outra. Né? Então, o que acontece? A retificação o corte de retificação vai acontecer aqui, ó, nesse nível. Tá? Então, 1,17 positivo, a mesma coisa com negativo, ondas defasadas de 60 graus, né? O meu corte acontecendo aqui, e a minha diferença de tensão total, olha lá, 2,34 vezes a minha tensão eficaz. Então está aqui, ó, né? Uma foto paralisada aí, né? Tá? 120 graus de condução de cada diodo no sentido, 120 graus de condução do diodo no outro sentido. E notem que quando um diodo conduz de um lado, dois diodos fazem meia condução do outro e vice-versa. Quando esse diodo conduz essa parte negativa, ele pega metade da condução do diodo positivo e metade da condução do outro diodo. Tá? Então isso aqui diminui ainda mais o ripple, né, a variação de tensão que a minha carga sente. Muito bem, trifásico, beleza, bacana. E se eu precisar de mais sinal? Se eu precisar de uma frequência maior? Frequência maior não, se eu precisar de uma quantidade de defasagens maiores, de fase maior, eu posso montar um sistema hexafásico sem muita dificuldade. Eu pego o meu transformador estrela-estrela, né? Trifásico, e faço o que? Eu faço um estrela-estrela menos estrela, ou seja, eu vou ter lá o meu enrolamento VA fase 0 e eu vou ter um outro enrolamento oposto, como se isso aqui fosse um center tape, lembra aqui, ó, o centro aqui, né? Um outro enrolamento que continua para o outro lado. Então eu vou ter o quê? Eu tenho 0 para um lado, e se eu pegar o azulzinho aqui, ó, não confundam com esse aqui, o azulzinho aqui, ó, o menos VA', V fase 180. A mesma coisa do 120, ó, eu tenho aqui V fase 120, do outro lado eu tenho V mais 180. Tá? Menos VB, V fase 300. Tá? Eu tenho aqui, ó, VC, né, V fase 240. Do outro lado, né, se eu somar mais 180, eu tenho menos VC, que é V fase 60. E aí eu consegui o quê? 0, 60, 120, 180, 240 e 300. Eu consegui um hexafase. Sem muito esforço, é só mandar enrolar o transformador nessas condições. Tá? E aí, ó, retificação monofásica do hexafásico. Então, cada uma daquelas saídas do meu transformador, 0, 60, 120, 180, 240 e 300, é retificado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um VCC 1,35 vezes a tensão eficaz. Então, eu vou ter aqui, se eu estou entrando com 440, eu vou sair com 594 volts de corrente contínua. Olha lá, vamos ver a animação. Carregando a animação. Olha lá. Cada fase está defasada de 60 graus. Né? Então, o meu diodo vai conduzir só esta porçãozinha aqui, elevando o meu nível de mínimo e me dando o quê? Uma saída de 1,35 volts. Tá? 1,35 vezes a tensão eficaz. Então, olha lá. Cada diodo só conduz 60 graus. Né? E o meu ponto de
zero, vamos dizer assim, o meu ponto de mínimo, já subiu. Quando era na retificação de onda completa com center tape, eu tinha que vir até zero aqui em 180 e começar de novo. Aqui não. Aqui, né, em 120 graus eu já troco. Tá? Troco de novo em 180 e assim eu vou. Então eu subo a minha tensão média, a minha tensão CC aqui, para um valor mais elevado. Como eu pego como referência a minha tensão eficaz de entrada, né, eu já tenho uma tensão bem maior que eficaz, 1,35 vezes a tensão eficaz. E se eu fizer retificação em onda completa? A mesma coisa, com condução positiva e negativa, né? Vou dobrar aquela tensão, eu vou ter VCC 2,7 vezes a tensão eficaz. Se eu entrar com 440 volts aqui com essa defasagem, eu saio com 1188. Tá? Lembrando que sempre com tensão eficaz muito, muito maior do que a tensão de queda do diodo. Tá? Animação para isso. Vamos lá. Olha lá. Parte positiva, né? A cada 60 graus eu tenho uma onda, né? Tenho uma parte do meu hexafásico, 1,35 V eficaz. Muito bem. Parte negativa, eu estou na frente, mas aqui é V eficaz. Parte negativa, a mesma coisa, ondas defasadas de 60 graus, menos 1,35, tensão de ponta a ponta, 2,70 vezes a tensão eficaz. Senhores, deixa eu me movimentar aqui, para não atrapalhar. Agora, senhores, eu preciso de um elemento diferente, eu preciso de uma outra situação. Agora, eu preciso de um sistema dodecafásico, tá? Com 12 fases. Como é que eu obtenho isso? Trifásico. Pode ser 2 transformadores, embora os fabricantes também façam isso num transformador só, uma questão de economia. Com 2 primários, um primário em estrela e um primário em triângulo. E 2 secundários em estrela, tá? Com os enrolamentos rebatidos. Então, olha lá, VA', né? Tá aqui, VA', fase 0, invertido. Cadê ele? Aqui, ó, VA menos 180. Tá? Então, VB', fase 120, tá aqui, ó, VB', tá? Invertido, 300. Tá? VC', 240, invertido, 60. Consegui. 0, 60, 120, 180, 240, 300. Tá? Então, tá aqui. Agora, aqui eu tenho uma defasagem de 30 graus. Então, olha lá, VA, 2 linhas, né, que é o VA dessa parte aqui, do transformador da parte delta, estrela menos estrela, olha lá, 30 graus. Invertido, 210. VB', 120 mais 30 graus, 150. Invertido, 330. Tá? VC, no caso aqui, 2 linhas, né? 240 mais 30, 270. Invertido, 90. Então eu tenho no total o quê? 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 graus. Pô, mas para que tudo isso aí? Agora é que vem a grande jogada. Agora é que vem o pulo do gato e eu volto lá para o meu cantinho. Quando eu faço a retificação, por exemplo, monofásica, tá, dessas 12 fases, a minha tensão de saída aqui, tá, é 1,39 vezes a tensão eficaz. Bem, aumentou um pouco a tensão. Maravilha. Notem que a tensão de pico é aproximadamente 1,41, quer dizer, eu estou bem próximo da tensão de pico. Vamos dar uma olhada na animação disso aí. Agora eu tenho a cada 30 graus uma fase. Então, uma fase a cada 30 graus, olha lá. E o que acontece? A minha diferença entre a tensão de pico e a tensão aqui da troca de um retificador para o outro é bem pequena. Então, lá, 1,39 vezes tensão eficaz, muito bem. Tá, estou em cima, vou sair, vou vir para cá rapidinho. Tá, então, olha lá. Só que a minha diferença de tensão aqui é pequenininha. Né? Qual que é a vantagem? Eu tenho um diodo operando a cada 30 graus e uma diferença entre a tensão de pico e a tensão de retificação pequena. Aqui, a média dá 1,39.
Bom, se o máximo é aproximadamente 1,41, né, a parte de troca aqui deve estar ali em 1,37. Então, eu tenho já uma tensão de Ripple, eu já tenho uma tensão quase contínua aqui. Detalhe, se você colocar isso aqui no motor de corrente contínua, ele vai enxergar isso aqui como corrente contínua. Essas variaçõezinhas aqui, normalmente ele desconsidera um motor potente, motor de um trólebus, por exemplo, tá? Motor de tração elétrica contínua, praticamente ele enxerga isso aqui como corrente contínua, você não precisa filtrar. Né? Então, e eu tenho, né, o decafásico, né, 12 fases, em onda completa. Retificação da parte positiva e copiadas aqui as fontes, retificação da parte negativa. Né? Então, minha tensão de saída é 2,78 vezes a tensão eficaz. Se eu entrar aqui com 440 volts, né, eu saio aqui com 1.223,2 aproximadamente. Né? Lembrando, isso só vale para tensão eficaz muito, muito maior do que a tensão de queda do diodo. Né? Então, e aí eu tenho o quê? Eu tenho uma tensão muito próxima da contínua. Olha a animação. A parte do positivo a gente já viu, 30 graus entre uma fase e outra. Né? A minha ondulação aqui é bem pequenininha. Tenho lá uma tensão contínua, né, de 1,39 vezes a tensão eficaz, e tenho aqui a parte negativa. A mesma coisa. Né? Então, eu vou ter como resultado para minha carga, para o meu motor, por exemplo, uma tensão praticamente contínua. Eu não preciso de capacitor para filtrar isso aí. Tá? Olha lá. Tensão de ponta a ponta aqui, 2,78 vezes a tensão eficaz. Então, senhores, o que isso nos traz? Eu já vi isso funcionando, tá, para trólebus. Tá? Então, os caras montam lá um transformador decafásico, retificam e entregam isso aqui na rede, que para a máquina do trólebus é praticamente corrente contínua. Não precisa filtrar. Tá? Senhores, vamos dar uma olhada nesses retificadores operando lá no Microlab, ok? Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau por enquanto. Daqui a pouco estamos no Microlab. Olá, amigos. Estamos aqui no Microlab e agora vamos ver os vários tipos de retificação. Tenho aqui o gerador duodecafásico que me gera lá desde a fase 0 até a fase 330 da mesma onda. Né? Então, tenho aqui os vários pontos, né? Estou indicando ali os vários pontos onde esse sinal pode ser obtido. Tem um ponto comum de terra para saída, está aqui, e aí, olha lá, retificação monofásica positiva, é a linha azul aqui, vocês podem ver a linha azul, estou ajustando para ver melhor os ciclos aí, tá? Ajustando a posição do sinal no osciloscópio. E vamos começar a ver as retificações, olha lá, retificação monofásica positiva. Então, semiciclo positivo em azul ali, ó. Retificação monofásica negativa, olha lá, sinal em azul. Né? Retificação de onda completa, né? Monofásica, positiva e negativa. Né? Ali eu indico os pontos de acesso. Retificação trifásica positiva, olha lá como trifásico é diferente. Ó. Tá vendo? Retificação trifásica negativa. Né? Opa, olha lá. Um pouquinho de mau contato. Retificação hexafásica positiva, olha lá quantas fases. Né? Dá para perceber que o valor da DC deve subir. Retificação hexafásica negativa. Agora, retificação duodecafásica positiva e retificação duodecafásica negativa. Né? Note que é quase um sinal DC. Né? Quase uma corrente contínua. Tem uma pequena variação aí das cristas das ondas. Ok? Aqui é o professor Wander se despedindo. Até a próxima. Tchau, tchau.